Bom, para compreender melhor a hipnose clínica ou hipnoterapia e como ela pode ajudar nos traumas e em diversos problemas emocionais, é necessário conhecer o modelo da mente. E esse modelo da mente, que eu vou utilizar agora, segundo Gerald Kay, ele subdivide a mente em três funções: consciente, subconsciente e inconsciente. Lembrando que são apenas funções onde na hipnose, segundo o modelo de Gerald Kay, é utilizado para fazer uma analogia, para uma melhor compreensão de como a mente do ser humano funciona. Inclusive, em outras linhas de terapia, vocês podem encontrar essa explicação estruturada de uma outra forma. Portanto, não se prendam aos nomes, e sim às funções, tá ok? Bom, o inconsciente é responsável pelo sistema nervoso autônomo, também pelo sistema imunológico, né? São funções que estão ativas independentemente de estarmos conscientes delas ou não, como o batimento cardíaco, a cicatrização de uma ferida, ou seja, toda função que é autônoma, que não precisa do nosso foco, da nossa atenção. O nosso corpo tem uma inteligência que cuida disso. E tem também o quê? O consciente, que é responsável pela média de 5 a 7% do nosso volume da mente. É uma mente crítica, responsável pelo raciocínio lógico, memória de curto prazo. Aqui também está a força de vontade. Por isso que querer determinada mudança, contando apenas com a força de vontade, nem sempre dá bons resultados. A gente começa uma dieta e para, uma atividade física e para. Por quê? Aqui estamos utilizando apenas 5% da nossa mente. E isso nem sempre é o suficiente se existir uma emoção por trás desse comportamento indesejado. Né? E aqui na mente consciente também está o foco e a atenção. Então, todas as vezes que você está aprendendo algo novo, você precisa direcionar o seu foco e sua atenção totalmente para isso. Por isso que é tão difícil, né? Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir. No primeiro momento, você vai utilizar apenas a mente consciente, porque você vai precisar de todo o seu foco para verificar onde estão os pedais de freio, embreagem, acelerador e todas as demais funções de um carro, né? Só após repetir várias vezes essa rotina, ela vai se tornar um hábito, passando para o nível subconsciente. E agora, ela vai se tornar um comportamento automático. E agora, então, a sua mente consciente pode ficar direcionada com mais foco para o trânsito e tudo mais que está acontecendo à sua volta, né? Porque a repetição é uma das formas de aprendizado da nossa mente. A repetição até se tornar um hábito, né? A gente vai repetindo até que a nossa mente entende que aquilo é importante, que precisa se tornar automático, e aí ela desce para a mente subconsciente se tornando um hábito, que pode ser um hábito negativo ou positivo. Continuando agora a falar sobre a mente subconsciente, nela também encontramos a preguiça, pois vejam que dá muito trabalho aprender e criar, né, os hábitos. E o nosso sistema nervoso, ele sozinho já gasta 25% da energia de tudo aquilo que comemos. Então essa mente, ela sempre vai lutar para manter os hábitos antigos. É uma mente muitas vezes ociosa, né? Aqui no subconsciente também está a nossa memória permanente, que são todas as nossas experiências, desde o ventre materno, né? Porque ainda no útero, o bebê compartilha das emoções da mãe, através dos hormônios e neurotransmissores que ele recebe pelo cordão umbilical. Então, alguns traumas podem vir dessa vida intrauterina. Já tratei casos assim e é muito interessante que, na maioria das vezes, o paciente ele não conhecia a história a nível consciente, apesar de responder emocionalmente ao trauma, né? Medos, ansiedade, coisas que estão ligadas a experiências que esse bebê teve ainda na barriga da mãe. E quando esse paciente chega em casa e pergunta para os pais se aquilo que a gente descobriu durante o processo terapêutico realmente aconteceu, eles ficam surpresos com a confirmação do fato. Bom, a mente subconsciente também é responsável pela maior parte do gerenciamento das emoções. Claro que ter a mente consciente, rica de conhecimento, torna o ser humano mais eficaz, mais capaz de gerenciar com mais eficiência as emoções, ao invés de apenas reagir quando sente algo muito forte, né?
Isso se chama inteligência emocional. Porém, quando se trata de um trauma, é muito mais difícil e demorado ver resultados trabalhando apenas com a mente consciente, apenas com 5% do nosso potencial mental. Então, já que o consciente corresponde a cerca de 5 a 7%, enquanto o subconsciente corresponde aos outros 93%, né, nesse momento, nessa questão, que entra a hipnose clínica ou hipnoterapia. Bom, mas antes, vamos finalizar as funções mentais. Lembrando que aqui eu estou falando de uma forma superficial, né? Estou falando apenas sobre o que é necessário saber antes de passar por um processo terapêutico, ok? Então, no subconsciente, também encontramos o instinto de autopreservação. E agora eu explico um pouco melhor como um trauma se instaura e qual o papel da hipnose no processo de terapia. Bom, o que vai se tornar um trauma depende exclusivamente da interpretação que a mente faz de uma experiência vivida, né? Então, assim, existem muitos padrões. No entanto, nós estamos falando de seres humanos e não de máquinas. Logo, um padrão ele é apenas uma possibilidade, às vezes até uma grande possibilidade, mas não é uma regra. Cada indivíduo é um ser único, né? Dotado de inúmeras particularidades. Cada um tem sua própria experiência de vida, seus próprios aprendizados, e isso vai influenciar muito na forma de interpretar as experiências. Então, cada pessoa tem a sua própria forma de reagir e de ver o mundo. Então, pense numa criança de 2 anos, por exemplo. Está brincando no chão, de repente encontra lá uma barata morta e começa a brincar com ela. A mãe, que é o ser responsável por ensinar e proteger essa criança, é também uma figura de amor, de autoridade, ao qual a criança observa, né, para aprender e também busca proteção. Bom, ao ver a barata, a mãe se desespera, pega a criança no colo e sobe em cima de uma mesa. Toda apavorada por causa lá daquela barata, né? Uma situação como essa, pode ser que não aconteça nada na mente dessa criança, pode ser que tenha sido instalado um medo ou fobia de barata, pode ser instalado apenas um medo que mais tarde pode ser generalizado para o medo de escuro, medo de altura, insegurança. São várias as possibilidades. E que não vão estar necessariamente ligados à figura da barata, né? Então, vamos supor que nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando nesse momento, tenha ficado uma fobia de barata. Então, agora, na fase adulta, a barata é apenas um gatilho para a pessoa ter medo e nem se lembra do evento que fez nascer esse medo. Não se lembra de quando a mente dela fez tal interpretação de que isso era perigoso e, para atender o instinto de preservação, criou uma emoção para mantê-la longe das baratas, porque ela entendeu, diante toda aquela situação, de que barata era perigoso. Então, nesse caso, a hipnose vai ajudar o paciente a encontrar, através dessa emoção criada, o medo, o evento em seu subconsciente para que, agora, com a maturidade do adulto e com o auxílio do terapeuta, né, com muito mais conhecimento devido à fase adulta, possa transformar essa emoção. Porque para a criança fazia sentido, agora para o adulto não faz mais, se tornou algo improdutivo, que está interferindo na qualidade de vida, né? E isso acaba sendo o quê? Uma reação irracional. Então, nenhuma memória pode ser apagada da mente, né? O que muda é apenas a interpretação para poder gerar uma nova emoção. Logo, hipnose não é esquecer, não é dormir, não é perder o controle e muito menos contar segredos. Estamos em hipnose várias vezes por dia. Quando alguma música nos lembra algo do passado, que há anos não lembrávamos mais. Quando sentimos ansiedade por criar um futuro negativo, através dos pensamentos de medo, preocupação, né? O futuro nem existe. Os perigos que tememos têm maiores chances de jamais acontecer. É tudo criação da nossa mente e mesmo assim sofremos. Por quê? Outra característica da mente subconsciente é que ela não faz diferença entre o que é real e o que é imaginário.
e por isso cria toda uma reação fisiológica negativa com base num simples pensamento. Um outro exemplo, também entramos em hipnose quando assistimos um filme e paramos de questionar se aquilo é real ou se é imaginário e nos emocionamos com as cenas. E um lutador de MMA que quebra a própria mão e nem se dá conta até que a luta acabe. Então, concordamos, né, que em nenhum desses casos houve esquecimento, perda de controle ou de memória. Foi tudo com consciência, controle e nem foi preciso sequer fechar os olhos. Então, isso é mais uma prova de que hipnose é um estado natural da mente humana. Então, resumindo, hipnose é atitude mental, é foco e concentração nos próprios pensamentos e emoções. Espero que gostem desse vídeo e quero que sintam-se à vontade para tirar dúvidas. Podem enviar mensagens no direct ou pelo meu número de telefone que está aí no meu perfil. Até mais.